Hoje vamos falar sobre dor e eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta manhã e te agradeço pelo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Obrigado por tantas conquistas. Obrigado pelas bênçãos do Senhor que são derramadas sobre a nossa vida diariamente. Nós nos alegramos em Ti. Nós nos alegramos, Pai, por saber que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por todas as Tuas bênçãos. Obrigado pela Tua graça infinita, pelo Teu amor leal. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade, que tem sido de geração em geração. Tu és fiel, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Eu te peço isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre dor. Dor. E eu quero fazer aquela pergunta inicial, porque eu quero ler a sua resposta. Você está sofrendo? Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? Você está sofrendo? Qual é a sua dor? O que é que você faz quando a dor chega? Escreva para mim. O que é que você faz quando a dor chega? Olha lá. Vamos lá, o pessoal está respondendo. A Cláudia diz que está sofrendo muito. A Cristiane diz que ora. A Alexandra diz que chora e ora. A Deise diz que chora muito. A Cláudia Tene diz que está sofrendo dores físicas e emocionais. Vamos lá, pessoal escrevendo, choro, oro. Vou ler aqui, não dá para citar os nomes, mas eu vou ler o que vocês estão escrevendo. Dor na alma, chora e ora quando surge a dor. A perda de um primo que nasceu de 5 meses e não resistiu. Choro e oro, choro e clamo a Deus, busco o Senhor. Vamos lá. Você está sofrendo? Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? A Mônica Bonal disse que está longe da filha, a dor dela. A Sandra disse que é uma dor na alma. Andréia Costa disse que tem tido dias difíceis na saúde e na saúde emocional. Quando passo por esses dias, oro e choro. Muito bom, gente. Muito boa as respostas de vocês. Que bom. Vamos lá, vamos respondendo. O que é que vocês fazem quando vocês estão enfrentando um momento de dor? O que é que vocês fazem? Você se desespera? Você busca Deus? O que é que você faz? Você pede ajuda? Eu estou lendo aqui. Oro e canto ao Senhor. Sofro e oro mais. Oro e entrego para o Senhor quando a dor vem. Muito bom, gente, muito bom. Busca mais ao Senhor. Eu choro, oro e entrego tudo nas mãos de Deus. A Val disse, eu me isolo. Ok. Então vamos lá, gente. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema à luz de um texto aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Deixa aí aberto, se possível, que daqui a pouco a gente vai ler. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a dor. O que é a dor, gente? Segundo a medicina, dor é uma sensação molesta numa parte do corpo
de intensidade e natureza muito variável, provocada por causa interior ou exterior ao organismo. É uma sensação, gente, é uma sensação penosa, desagradável, é sofrimento, pesar, né? Condolência, dó, arrependimento, remorso, enfim, há vários tipos de dor. Tem a dor no parto, né? Tem dor ciática, tem dor causada por um acidente, aquela dor que quando a gente está andando dentro de casa, a gente dá um chute na quina da mesa. É horrível, não é não, gente? Meu Deus do céu, terrível essa dor. E outros tipos de dores, olha, mas também, por exemplo, tem dor de cabeça, causada por diversos fatores. Tem a dor de alma, que é aquela angústia, mágoa, desgosto, um sentimento de tristeza diante de uma situação de perda, de desperdício ou de injustiça, não é? O que mais? Tem a dor de barriga, que é aquela cólica, perturbação intestinal, não é não? Tem até dor de cotovelo, que é inveja, né? A gente usa essa expressão, a dor de cotovelo, que é inveja, o ciúme, o despeito. Tem também a dor do crescimento, né? Aquela manifestação dolorosa nos músculos e nas articulações, característica do desenvolvimento durante a puberdade e a adolescência. Isso acontece. Tem também a dor errática. Dor errática é um sentimento doloroso que varia de localização. Tem a dor chamada fantasma. Dor fantasma, que é a percepção dolorosa sentida no local onde foi feita, por exemplo, uma amputação. Interessante isso. Tem a dor reflexa, que é aquela percepção dolorosa sentida em um local diferente do da sua origem. Tem a dor surda, que é a dor latente ou pouco intensa, não é? Que mais? Tem até na expressão que a gente utiliza, tomar as dores por alguém, é um sentido figurado, né? Que é tomar parte na defesa de uma pessoa ofendida, né? Enfim, mas hoje eu quero falar com vocês, hoje nós vamos ver alguém que sofreu uma dor na alma, do luto, que é dor na alma, gente. Dor na alma é aquela mágoa originada por desgosto do espírito ou do coração. É aquele aperto forte no coração. É o sentimento causado por decepção, por desgraça, por sofrimento e até a morte de um ente querido. É isso que a gente vai conversar. É essa dor. E aí, eu destaquei aqui o texto de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 a 17, que diz o seguinte, amigos. Olha só. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. E Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E diziam: "Um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo." E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Muito interessante esse texto, gente. Muito interessante esse texto. Para nós pensarmos aqui nesta manhã e meditarmos. Veja só que interessante. Olha só, Jesus, ele saiu em uma das suas viagens missionárias. E ele foi na direção da cidade de Naim, que na verdade era um vilarejo
na região da Galileia. E o seu significado é charmosa, né? Graciosa. Naim significa charmosa, graciosa, que fica aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E chegando nessa cidade, Jesus se deparou com um enterro. E ele viu uma viúva carregando dentro de um caixão o seu filho. A cidade de Naim era pequena, como eu disse, era um vilarejo, mas havia pessoas sofrendo. Era momento de dor, era momento de crise. Gente, o sofrimento e a dor está sempre presente no dia a dia de uma cidade. Não é verdade? Quando nós estamos dormindo seguros, quando você está na sua casa lá dormindo, seguro, alguém está em algum cemitério da cidade, ou então em algum hospital. Outros estão com a alma triste, chorando uma perda de um ente querido, né? Chorando a perda de um amigo, enfim, de um familiar. O sofrimento sempre está presente no cotidiano da vida. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. É isso que a gente vê na nossa cidade, é isso que a gente vê no nosso bairro, é isso que a gente vê no mundo, né? O sofrimento está sempre presente no cotidiano da vida. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, meus amigos, é que esse texto aqui está falando de duas multidões. É muito interessante isso, porque diz que Jesus vinha com os discípulos. Então tinha uma multidão de discípulos e tinha a multidão do enterro. De um lado, a multidão de discípulos, e do outro lado, a multidão do enterro. A multidão dos discípulos. A multidão dos discípulos eram aqueles que ouviam Jesus. Eram aqueles que estavam entusiasmados com os seus ensinamentos. Provavelmente, essa multidão aí dos discípulos, eles estavam alegres, sabendo de tudo que Jesus estava fazendo, os milagres que o Senhor estava realizando, as obras que ele realizava. Então estavam vindo alegres. E de um outro lado havia chegando também a multidão do enterro, que eram aqueles que estavam em luto pela morte de um filho de uma viúva. Então veja, a cena era, olha só, a cena era a seguinte: a caravana da vida estava encontrando a caravana da morte. A caravana da alegria estava encontrando com a caravana da tristeza. A caravana da alegria estava encontrando com a caravana da dor, do sofrimento. E eu pergunto nesta manhã para você que me acompanha aqui: que caravana você tem seguido na vida? A caravana da alegria? Da saúde? Do aprendizado? Que caravana você tem seguido? Ou você tem seguido a caravana da perda, da dor, da morte? Que caravana você tem seguido nesses dias? É possível que muitos estão com o sentimento de que estão fazendo parte da caravana da morte. É muito possível. Você que me acompanha. Uma grande parte aqui que está me ouvindo está fazendo, nesses dias, faz parte de uma caravana da morte. Estão enfrentando uma situação impossível. Situação de dor, de sofrimento, e não encontram solução para aquilo que estão vivendo. É muito possível que tenhamos pessoas aqui, muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas aqui vivendo este momento. A mulher aqui do texto, ela estava vivendo uma situação impossível, gente. Por quê? Veja só, ela era viúva, porque o texto fala desta mulher viúva, a viúva de Naim, né? Da cidade de Naim. Então ela era viúva. Além de ela ter perdido o marido, agora havia também perdido o seu único filho. Por isso a dor daquela mulher era terrível. Perdeu o marido e perdeu o filho. Estava sozinha. O que seria da vida daquela mulher sendo viúva? Uma mulher viúva, naquela época,
na sociedade não era bem vista, não era aceita assim, uma mulher só. Imagina só como seria a vida desta mulher. Imagina só como seria a vida desta mulher. A dor daquela mulher, a gente às vezes não tem nem condição de compreender, de imaginar o tamanho da dor. E ainda mais vivendo na cultura que vivia. Uma cultura extremamente preconceituosa. Mas é interessante, queridos, às vezes surgem situações na nossa vida que são impossíveis de serem resolvidas, não é verdade? Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como vamos pagar a dívida. Como vamos enfrentar a situação que surgiu no casamento, não sabemos. Como vamos conseguir restaurar a saúde, não sabemos muitas vezes. Como vamos resgatar um filho perdido nas drogas, não sabemos. Enfim, tantas situações, humanamente falando, gente, não tinha como o caso daquela mulher ser resolvido, humanamente falando. Até que os olhos de Jesus alcançaram o coração daquela mulher. E o versículo 13 mostra as atitudes de Jesus diante da dor e do sofrimento daquela mulher. Versículo 13. Olha o que é que diz. Eu vou ler aqui o versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Veja que interessante, eu queria deixar com vocês aqui, queridos, 3 atitudes interessantes que me chamam a atenção de Jesus, diante da dor de alguém, diante do sofrimento. Veja, primeira atitude, Jesus olha. O texto diz, ao vê-la, Jesus olha. Ele viu a mulher. Jesus vê você. Jesus vê o nosso sofrimento. Jesus vê as nossas lágrimas, as nossas dores. Pode ser que ninguém veja. Às vezes as pessoas próximas não veem. As pessoas que estão dentro da nossa casa não conseguem ver muitas vezes. Mas, deixa eu dizer para você, Jesus vê. E quando Jesus olhou para a mulher, ele me chama a atenção que ele não ficou pregando o evangelho para ela. Quando Jesus olha aquela mulher, ele não prega o evangelho. E eu creio que se fosse nós, os crentes, no lugar de Jesus, a gente diria o seguinte: olha, mulher, isso está acontecendo na sua vida por causa de pecado. Você deve ter algum pecado na vida. Ou então a gente diria para aquela mulher: olha, isso aconteceu na sua vida porque você não teve fé. Você é uma mulher que não tem fé. Ou então nós diríamos o seguinte: olha, você, mulher, só pode estar debaixo de alguma maldição. Você percebe como nós somos? Como nós julgamos as situações? Você vê que Jesus, ele não teve essa postura, ele não saiu pregando o evangelho, não. Ele não ficou perguntando nada para a mulher, ele não disse que ela estava em pecado, não disse que ela não tinha fé, não falou nada que ela estava debaixo de maldição. E com isso, gente, queridos, nós precisamos entender que algumas pessoas, elas precisam ser confrontadas, é verdade. Algumas pessoas precisam ser confrontadas. Mas outras pessoas, a maior pregação que você pode dar, sabe qual é? Oferecer um abraço, uma palavra de conforto. Essa é a maior pregação que você pode dar. Na verdade, gente, como eu escrevi nesses dias, quando nós estamos em profundo sofrimento, nós não queremos muitas explicações. Quando nós estamos em profundo sofrimento, nós não queremos ensinamentos. Nós não queremos pregações. Nós não queremos aulas de teologia. Mas quando nós estamos em profundo sofrimento, nós queremos ombro e abraço. Lembre-se de uma coisa: quando uma pessoa está morrendo afogada, não é hora de ensiná-la a nadar.
É hora de salvá-la. Entende isso? Vou repetir para você guardar esta frase que eu cito a você aqui. Quando uma pessoa está morrendo afogada, não é hora de ensiná-la a nadar. É hora de salvá-la. Por isso que eu disse para vocês que quando nós estamos num profundo sofrimento, a gente não quer ensinamento. A gente não quer pregação, aulas de teologia. Nós queremos o abraço, a amizade, o ombro amigo. É isso que nós queremos. Quando uma pessoa está morrendo afogada, não é hora de ensiná-la a nadar. Repito, é hora de salvá-la. Você imagina só uma pessoa no meio do mar, se joga e não sabe nadar. O que você faz? Você vai falar, não, olha, escuta, você está se afogando porque você está batendo a perna errada aí, viu? Olha, o braço tem que ser desse movimento. A perna você tem que... Não, você não vai fazer isso. Você vai mergulhar e salvar essa pessoa. Depois você ensina a nadar. Então, queridos, Jesus, ele não confrontou aquela mulher. Jesus não ficou dando ensinamentos para aquela mulher. Jesus não perguntou para aquela mulher se ela estava disposta a doar os seus bens aos pobres. Não. Jesus não perguntou para aquela mulher se ela estava buscando milagres. Não. Não deu aula de teologia para aquela mulher. Mas Jesus percebeu que aquela mulher estava precisando de abraço, de consolo, de compaixão. E não de grito ou confronto. Não. Por isso que Jesus mesmo diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lembre-se nesta manhã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, lembre-se, o Evangelho de Jesus, o que é? O Evangelho de Jesus é termos compaixão dos que mais sofrem. O Evangelho de Jesus é estendermos as nossas mãos para aqueles que estão caídos, para aqueles que choram. O Evangelho de Jesus é oferecermos perdão aos mais pecadores. O Evangelho de Jesus é falarmos de paz aos mais desesperados. O Evangelho de Jesus é trazer esperança aos mais caídos e perdidos. Isso é o Evangelho de Jesus. Então o texto mostra, ao vê-la, Jesus vê. Jesus viu aquela mulher. Jesus viu. Primeira atitude de Jesus, diante da dor que você está sofrendo, Jesus olha. Jesus olha. Segunda atitude que me chama a atenção aqui nesse texto. Jesus se importa. Primeiro, Jesus olha. Segundo, Jesus se importa. O texto diz, o Senhor se compadeceu dela. Ele se importou com aquela mulher. A cena era tão triste, gente, mas tão triste, tão deprimente, que quando Jesus viu a dor daquela mulher, o texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Em outras palavras, as entranhas de Jesus se moveram por aquela mulher. Jesus envolveu o seu próprio coração. Jesus se quebranta. Ele se importa com a dor daquela mulher. E eu quero dizer para você que se você veio hoje aqui nessa live, se você veio hoje aqui na caravana da morte, como eu mencionei, você precisa saber que Jesus está vendo o seu coração. Mas ele também se compadece, ele se importa com você, ele se compadece de você. Deus não se alegra com as nossas dores. Não, não é isso. Mas ele chora conosco. Ele se move de íntima compaixão. Meus irmãos, o que é compaixão? Compaixão vem de duas raízes. Com, paixão. Com significa junto.
Com significa junto. Paixão significa sofrimento, desgosto. Com paixão. Junto, sofrimento, desgosto. Quem é que sente compaixão? É a pessoa que sabe o que significa dor. É a pessoa que sabe o que significa sofrimento, angústia. Quem não sofreu não sabe o que é compaixão. Compaixão, meus amigos, significa simpatizar. Significa ser participante. Compaixão é sentir a dor do outro. É sentir a angústia do outro. Compaixão é a dor do outro que provoca em mim infelicidade. Isso é compaixão. Esse era o sentimento que Jesus tinha, que é diferente do sentimento de dó. Você nunca vê nas Escrituras dizendo, e Jesus tendo dó daquela pessoa. Você pode perceber isso. Você sempre vai encontrar nos textos, nos evangelhos, a expressão compaixão, a palavra compaixão. E Jesus movendo-se de íntima compaixão. Por quê? Porque, gente, dó é um sentimento barato. Dó é um sentimento passageiro. É aquele sentimento, por exemplo, de quando nós estamos na rua com o nosso carro e a gente para no semáforo, aí a gente vê uma criancinha pedindo lá um dinheirinho. Aí você olha e você fala, puxa vida, que dó dessa pessoa. E aí você é tocado naquele momento. E aí você às vezes abre o vidro do teu carro, e você até dá uma moedinha, dá um trocadinho e tal. Mas depois de algum tempo aquilo passa. Depois de algumas horas, acabou. Ou até mesmo, depois que você sai com o carro, já acabou, você já está pensando em outra coisa. Isso é um sentimento barato. É o sentimento de dó. Não era esse o sentimento que Jesus tinha. Jesus tinha compaixão. Ele sentia a dor do outro. A dor do outro provocava nele infelicidade. Isso é compaixão. Isso é compaixão. É uma forte dor dentro da gente. Que enquanto a gente não resolver aquilo, a gente não vai ficar feliz. Isso é compaixão. De uma maneira mais simples para você entender. Esse era o sentimento que Jesus tinha quando ele olhava para as pessoas. E Jesus, vendo as multidões, moveu-se de íntima compaixão, diz as Escrituras. Ele olhava as multidões, ele se movia de íntima compaixão, porque ele via multidão sofrendo, desgarradas, como ovelhas sem pastor. Assim, esse era o sentimento de Jesus. Jesus sentiu compaixão pela mulher, não sentiu dó. Ele sentiu compaixão por aquela mulher. Sabe por que ele sentiu compaixão? Você sabe por que Jesus sentiu compaixão pela mulher? Porque ele também seria carregado um dia como filho único para ser enterrado. E a dor daquela morte produziria uma dor grande no coração de Deus. E por isso que ele se identificou. Ele sentiu compaixão da viúva. Meus amigos, deixa eu dizer algo muito importante aqui para você nessa manhã. Jesus, por exemplo, ele é o maior profeta de todos os tempos. Ele é o Messias. Ele é o profeta maior. Isso é muito interessante que eu vou falar para vocês. Porque em Isaías 53 descreve Jesus, depois leia lá, mas descreve Jesus como homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus era homem de dores, que sabe o que é padecer. E aí eu fico pensando, né, aqueles que se dizem profetas da nação. Quem você é? Eu sou um profeta de Deus, sou um profeta da nação. Mas me fala uma coisa, esses que se dizem profetas, eles entendem sobre dor? A dor de quem eles assumiram?
Por quem que eles estão chorando? Por quem que eles estão jejuando? Quem eles estão visitando? Porque, meus amigos, profeta que não entende sobre dor não é profeta. Eu já disse isso aqui numa outra oportunidade, num outro tema. E eu volto a repetir, porque tem tudo a ver com este quadro, com essa história. Porque Jesus sentiu a dor daquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus era um homem de dores, ele sabia o que é padecer. Então, e ele foi o profeta maior. Profeta verdadeiro sabe o que é dor. Profeta que se diz, esses camaradas que se dizem profetas, mas não entendem nada sobre dor, não são profetas. Porque, como eu perguntei aqui, a dor de quem que eles assumiram? Por quem que eles estão chorando? Por quem que eles estão orando, jejuando, visitando? Profeta que não entende sobre dor não é profeta. Então, gente, querida, dor não é um sentimento que Deus não conhece. Ele sentiu a dor, sentiu dor. E por isso que Jesus sentiu a dor daquela mulher. Porque só tem compaixão quem sofreu na vida. E aí, meus queridos, tem muitas pessoas nos dias de hoje, dentro das nossas igrejas, frívolas, cínicas, superficiais, snobs, frias com sentimentos alheios. E logo trazem palavras de acusação, de peso. Ah, meus amigos, é muito fácil analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre a situação. Isso é muito fácil. Difícil mesmo é você vivenciar essa situação e saber o que fazer ou ter coragem para fazer. Aí é difícil. Fácil é ficar do lado de fora julgando as pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias. É muito fácil eu ficar na arquibancada olhando lá o jogo. Difícil é entrar lá em campo e jogar bem. E fazer diferença naquele jogo. Então é muito fácil a gente ficar ali na plateia, na arquibancada, julgando as pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias. Difícil é refletir sobre os seus erros e tentar ajudar esta pessoa. Mas quero dizer para vocês nesta manhã, meus amigos, eu quero dizer para você que há uma promessa de Deus de consolo para nós, quando nós nos encontramos caídos, machucados e sobrecarregados. Há uma promessa. Apocalipse 7,17 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Olha que lindo isso, gente. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Gente, Deus não virá para nos castigar, porque Ele sabe onde está a nossa alma. Hoje, nesta manhã, Deus não está vindo aqui para castigar você, para te agredir. Não. Para bater em você, para colocar mais culpa, jogar culpa em você. Não. Deus hoje não está vindo para te castigar, porque Ele sabe onde está a sua alma. E Ele sempre tem palavras de consolo, de amor, de carinho, de compaixão. Ele tem palavras de vida eterna. Pedro disse: mestre, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida para você. Ele quer renovar você, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te abençoar, te fortalecer e te dar a vitória. Ele quer enxugar as tuas lágrimas nesta manhã. Haverá momentos, vou dizer para vocês, haverá momentos que Deus irá nos confrontar, é verdade. Ele vai nos confrontar porque Ele corrige o filho que ama. É o que diz a Bíblia lá, o escritor aos Hebreus. Ele corrige o filho que ama. Há momentos que Ele virá nos confrontar.
Mas haverá momentos que Deus vai nos dizer apenas eu estou contigo. Eu estou contigo. Todos nós aqui sofremos, iremos sofrer, todos nós. E Jesus se identifica com a nossa dor. Quanto maior for a nossa dor, mais próximo Ele estará de nós. Mais perto Ele estará de nós. Porque Ele se importa com você. Ele se compadece de você. E Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus vai trazer consolo à sua dor. Creia nisso. Então, nós vimos aqui duas atitudes de Jesus em meio à dor que vivenciamos. Primeiro, Jesus olha, ao vê-la, diz o texto. Ele viu a mulher, Jesus olha. Segunda atitude, Jesus se importa. A Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, ele se importou. E terceiro agora, anote por favor, terceira atitude, Jesus trata. Jesus trata. Ele disse no mesmo versículo 13, não chore, não chore, ele trata. Veja, meus amigos, a viúva chorou a morte do filho. Ela chorou, como muitos aqui estão chorando nessa manhã. Mas, ao encontrar-se com Jesus, Jesus disse para aquela mulher, mulher, não chores mais. Quando Jesus disse para a mulher não chorar, olha, meu irmão, minha irmã, não foi frasezinha de efeito. Não. Para ser agradável, um jargão. Ou para ser uma pessoa agradável. Não chora não, viu? Bate nas costas, como às vezes a gente faz aí. Olha, viu, irmão, não chora não, não chora não. Não foi frase de efeito. Não foi jargão. Não foi para ser agradável, não é isso. Mas Jesus queria mostrar que a dor que aquela mulher estava sentindo seria passageira. Toda a dor da alma, toda a dor da alma daquela mulher, meus amigos, seria removida. Seria removida. E ela iria voltar a sorrir novamente. E neste momento, Jesus tocou na ferida principal da mulher. É nesse momento que ele toca na ferida principal. Jesus vai primeiro na ferida mais profunda. Naquilo que era a dor. A ferida emocional. Observe, meus amigos, observe que o primeiro ato de Jesus não foi a ressurreição do menino. Não. Mas foi tocar primeiro na emoção daquela mulher. Não foi a ressurreição. Primeiro ele foi na emoção da mulher, no abalo psicológico, na ferida aberta, no luto que ela estava vivendo. Foi isso que ele foi tratar primeiro. Jesus está dizendo hoje para todos aqueles que estão com feridas abertas, você que está com ferida aberta, Jesus está dizendo, não chores mais. Isso se trata, gente, de uma palavra de esperança, de alento, de consolo, de graça. Essa tristeza que hoje você está sentindo, essa ferida que está aberta, ela não vai durar a vida toda. Não, porque a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia que o choro que durou a noite inteira vai dar lugar agora à graça, à misericórdia e à restauração do Senhor na sua vida. Deus fecha feridas. Creia nisso. Creia nisso. Mais uma vez, eu destaco aqui para vocês. Observe que o primeiro ato de Jesus não foi a ressurreição do menino. Porque primeiro Jesus queria tratar o coração daquela mãe. Primeiro Jesus queria tratar as feridas dela. Levar consolo, restauração e esperança. E é exatamente isso, meus irmãos, que Jesus está fazendo aqui hoje, nessa live. Ele está levando consolo, está abençoando, está restaurando pessoas. Olha, meus irmãos, nós não sabemos o alcance, nós não temos a dimensão exata do alcance do poder da palavra de Deus. Mas ao longo dos anos, nós temos visto quanta coisa que o poder de Deus faz pela sua palavra.
E a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Ela germina na vida da gente. Nós não sabemos quanto tempo irá durar a nossa dor. Nós não sabemos. Mas Jesus está dizendo, não chores mais. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua dor. Mas o Senhor está dizendo, primeiro, não chores mais. Ele quer tratar a ferida. De uma maneira ou de outra, o nosso Redentor irá se levantar. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nos dará a vitória. Assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu queria dizer para vocês aqui, para o encerramento dessa mensagem, que a dor é passageira. Escreva isso, a dor é passageira. Versículo 14 agora. Depois, Jesus disse para o morto, depois que ele trata com a mãe, com aquela mulher, agora ele vai para o morto. E ele diz, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Que lindo isso, gente. Quem disse isso tem toda a competência e autoridade. É o Criador dos céus e da terra. Quando ele fala, tudo acontece. Jesus ressuscitou o jovem. E todos glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. No versículo 16. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E hoje Jesus está dizendo também para você, levanta-te, levanta-te, levanta-te. E você que está morto, viverá. E você que está destruído, se levantará. E você que está arrasado, será restaurado. Isso, só quem faz é o poder e a graça do Senhor Jesus. A sua dor é passageira. Deus nos deixa, amigos, preciosas promessas da sua palavra. Por exemplo, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. O texto que li ainda ontem, na pregação do culto, à noite, Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vai ser assim, essa palavra vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Existem sofrimentos? Sim, claro, mas a palavra de Jesus traz esperança. A palavra de Jesus traz vida, traz renovo, restauração e traz alegria ao coração do homem. Porque ele veio a este mundo para trazer vida e vida com abundância. Só ele tem palavras de vida eterna. Como eu disse e vou repetir, Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É só o Senhor que tem a direção para a sua vida. E a melhor direção. É só o Senhor que tem a última palavra sobre a sua vida. Não é o seu médico que tem a última palavra sobre a sua vida. Não é o seu patrão que tem a última palavra sobre a sua vida. Não é qualquer outra pessoa, nem o diabo tem a última palavra sobre a sua vida. É o Senhor quem tem a direção e a palavra certa para a sua vida. Creia nisso. Salmo 146, anote por favor. E guarde este salmo neste dia para a sua vida. Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Guarde esse texto. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Esse é feliz. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, por seu socorro e cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Você que está enfrentando uma dor, está sofrendo por algo nesta manhã, a sua dor é forte demais. Eu quero dizer para você que Jesus é um amigo certo para estar nessa hora. E o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo nesta manhã, levanta-te, saia hoje do lugar de morte e avance para uma vida vitoriosa.
Levanta-te, diz o Senhor. Saia hoje do lugar de morte e avance para uma vida vitoriosa. E eu pergunto para você nesta manhã, você está sofrendo? Qual é a sua dor? Por que você chora? Qual o motivo do teu choro nesses dias? Você tem perdido o sono em função de algum problema? Está doendo muito? Deixa eu dizer para você, deixe a vida, que é Jesus, encontrar a sua dor. Deixa com o Senhor, deixa a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixe a vida encontrar hoje a sua dor. E tudo vai ser diferente. E a vitória vai chegar na sua vida e você vai dizer: em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor em Jesus. Que seja assim, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, em nome de Jesus. 3 atitudes de Jesus. Jesus olha, Jesus se importa e Jesus trata. Ok? Guarde essas 3 verdades que o texto mostra pra gente. Jesus olha. Jesus se importa com paixão. E Ele trata. E Ele trata. E o milagre acontece. Amém? Eu quero orar por vocês, principalmente por aqueles que estão vivendo um tempo de dor. Um tempo de dor e de sofrimento. Que legal. Ô meu amigo Esdras, um beijo, viu? Você é muito querido, saudade de você, amigão. Que legal. Muito bom ter vocês aqui, amigos. Muito bom. Queria orar para vocês nessa manhã. Abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Obrigado pelo teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor olha, o Senhor se importa e o Senhor trata. Que história linda que nós vimos nesta manhã. A maneira como o Senhor tratou aquela situação. O Senhor viu aquela mulher sofrendo. O Senhor se importou, moveu-se de íntima compaixão e o Senhor tratou com aquela mulher, com as feridas daquela mulher, com a dor do coração, e o Senhor realizou um milagre poderoso. E eu creio que estas atitudes de Jesus, Pai, eu creio que as atitudes de Jesus hoje vai acontecer também na vida de muitos, porque o Senhor está olhando o sofrimento e a dor de muitos que estão aqui, e o Senhor se importa com a dor destes meus irmãos, e o Senhor vai tratar, o Senhor está tratando, e o milagre vai acontecer, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. A tristeza e a dor podem durar uma noite, mas de manhã vem a alegria, o sol brilha, o sol da justiça se levanta e brilha. Louvado seja o teu nome. Pai, eu oro pelos meus irmãos, aqueles que estão sofrendo, que a tua graça e o teu favor esteja sendo derramado agora sobre a vida de cada um dos meus amigos, cada um deles. Oh Pai, em nome de Jesus, que muitos que estão aqui, Senhor, vivendo problemas na sua saúde física, emocional, espiritual, sejam tocados agora, curados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, trata, Senhor, e realiza um milagre, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, aqueles que estão presos em vícios, sejam libertos nesta manhã, também em nome do Senhor Jesus. Que essas cadeias caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão vivendo um tempo difícil, uma situação financeira, dívidas, Pai, Senhor, dá provisão. Tu és o Deus de toda provisão. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Toda provisão vem do alto, vem de ti, vem do Pai das luzes, vem do Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra.
Pai, que esta provisão seja derramada nesta manhã sobre a vida dos meus irmãos, que nada falte a eles. Ó Senhor amado, dê a eles sabedoria, dê a eles inteligência, capacidade de administrar os bens que o Senhor tem dado a eles. Pai amado, livra os meus irmãos de dívidas, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Como isso causa um mal-estar em muitos. Muitos estão atolados em dívidas e não sabem como sair. Mas eu creio que, como a Tua palavra diz, Tu és o Deus que perfeitamente desembaraça todo o nosso caminho. Desembaraça agora este caminho e dê a solução, Pai. Dê sabedoria aos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Dá-nos um dia abençoado por Ti, para o louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.